Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar andamento ao nosso curso e o módulo agora é elaboração de projetos. Nós trabalhamos planejamento estratégico, fizemos vários exercícios, atividades, discutimos as ferramentas de apoio. Agora vamos partir para uma parte mais aplicada, né? A parte final do planejamento, que é a execução de projetos definidos para, né, alcançar os objetivos que a gente traçou anteriormente. Eu quero lembrar que eu aproveito esse capítulo, que eu considero introdutório, apesar de eu ter colocado aí unidade 1, eu considero introdutório para a gente aproveitar melhor o tempo, não ficar muito extensivo nesse capítulo, e para a gente entender que projeto está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Nós temos várias situações limites, várias situações problemas que cercam a nossa jornada pessoal, profissional, e que talvez fossem melhor resolvidas se a gente parasse para pensá-las e para definir as ações com tempo e orçamento para resolvê-las. Então, nesse sentido, o capítulo da gente agora é para a gente, quem sabe, criar uma visão de que se a gente sistematizar melhor as respostas às questões que estão à nossa volta, a gente tivesse talvez resultados diferentes, tá bom? Então vamos andar um pouco mais. Vamos primeiro lembrar aqui, eu acho que a minha posição aqui não está atrapalhando ninguém, diferença entre plano, programa e projeto. A gente já viu que o plano é o resultado objetivo do nosso planejamento. Seria aquele registro, aquele documento que a gente conseguiu ao final de determinado trabalho de planejamento, a gente conseguir então fazer o mapeamento de tudo, né? Até chegar nas questões, né, das ações que precisam ser trabalhadas para aquele resultado, para aquele objetivo ser alcançado. Então o plano é esse, né, resultado, né, formal de todo o processo de planejamento. O programa é um conjunto de ações, nós podemos considerar assim, que tem uma certa identificação, que tem uma certa relação, ou de orçamento, ou de cliente, ou de tecnologia, e que a gente pode agrupar, né, e trabalhar conjuntamente, de forma que dê uma certa agilidade, né, àquele conjunto de ações que está sendo definido. E o projeto é aquela ação específica, né? É aquela ação voltada para atender àquela solução, né? Ou aquele problema que foi analisado, tá certo? Então, de uma maneira geral, vou melhorar aqui a minha posição, para que vocês possam visualizar melhor, nós podemos ficar com esse, né, com essas definições aqui, né, simplificadas. Quando eu penso em plano, eu penso no resultado do planejamento, né, que foi elaborado, né, e eu busco ações dentro desse organograma, dentro desse conjunto de informações que já está definido. O programa vai ser o grupo de projetos, o conjunto de projetos, com certa afinidade, como eu falei, e o projeto vai ser aquele esforço que foi feito no tempo, com determinado orçamento, para que, né, um produto, ou serviço, ou resultado fosse obtido, não é? Para atendendo aquelas expectativas, né, que a gente tinha trabalhado anteriormente, né, de problemas, de situações. Então, vamos andar um pouquinho. Eu queria que a gente ganhasse o conceito, né, tivesse a ideia de conceito. Eu vou melhorar aqui, ajustar melhor minha imagem de novo aqui. E vamos pensar nesse conceito, por exemplo, aqui que vem né, da Fundação Getúlio Vargas, está registrado na Fundação Getúlio Vargas, em vários materiais você pode encontrar isso aí, né? E vamos pensar, projeto, um empreendimento, né, com atividades interrelacionadas e coordenadas, com objetivos específicos e dentro de limites de tempo e orçamento. Então, não precisa decorar o conceito, mas vamos pensar, projeto é um empreendimento que eu vou realizar
com atividades interrelacionadas e coordenadas e com horizonte de tempo e orçamento para alcançar os objetivos específicos, né, que eu estou querendo daquele projeto. Então, vamos lembrar aqui então, numa forma mais simplificada ainda, que quando eu estou elaborando um projeto, eu estou trazendo solução para um determinado problema e estou transformando ideias, né, questões que foram pensadas em ações concretas para resolver determinado problema. Ok? Então, projeto dá uma ideia de concretude, não é? A gente às vezes sabe analisar, sabe identificar, mas na hora de agir, então, o projeto sistematiza essa ação, né? Temporária, localizada e dentro de um orçamento definido. Ok? Vamos então entender a partir disso que se algum projeto ele vai ser elaborado com um prazo definido e dentro de um orçamento, toda vez que extrapolar, né, o limite de prazo definido do projeto, eu vou entender que esse projeto merece crítica, que esse projeto merece ser melhor investigado. Porque o que se concebe de um projeto é justamente o começo, meio, fim, com orçamentos. Se extrapola-se o prazo, se extrapola-se o orçamento, então podemos concluir que o projeto não foi bem elaborado. No mínimo isso aí, tá certo? Merece uma crítica e quem sabe merece uma investigação. Bom, dito isso, vamos pensar algumas situações concretas que a gente pode considerar como um problema e, a partir delas, especificar, né, que projeto deve ser desenvolvido. Então, o primeiro plano aqui que eu estou considerando para a gente é, por exemplo, um sistema de produção tradicional. Então, no sistema de produção tradicional, né, não é por ser tradicional que ele está superado, né, que ele não tem valor. São situações, problemas que eu posso identificar e que mereceriam, por causa dos problemas identificados, um projeto novo. Não é por ser antigo, não é por ser tradicional, é porque um problema, uma situação foi identificada. Então vamos pensar no processo produtivo, né? A forma como os recursos são combinados. Então, se o problema está no processo, então eu tenho que pensar o processo. É a matéria-prima que está sendo utilizada, né? É o grupo de recursos humanos que não está sendo adequado. Então, eu posso pensar então numa fase final. Eu olho para o produto e o produto não está mais atendendo. Então, o problema é o produto. Então, eu tenho que repensar um novo produto. Eu tenho que pensar numa nova qualidade do produto, numa melhor qualidade do produto, melhor dizendo, numa maior durabilidade do produto, ou numa melhor característica nutricional do produto. Então, o projeto vai ser para o produto, né? Especificamente o produto X, com essas qualidades. E depois é que eu vou pensar em como chegar no produto. O contrário não, o processo é que tem que ser trabalhado num projeto novo. Então, quem sabe, uma nova matéria-prima, um novo equipamento, não é? Ou então, eu posso ainda pensar, é o grupo, aqui tem pessoa, peço desculpas a vocês aí, mas na verdade são pessoas que estão envolvidas no projeto. Então, o que está acontecendo? É um melhor incentivo? É uma melhor capacitação? É uma melhor remuneração para melhorar o empenho de todo mundo? Então, veja, no mesmo sistema, eu posso focar em situações, problemas diferentes e, consequentemente, o projeto visa responder a estas questões. Vamos focar, então, no equipamento, né? Uma coisa mais específica. Não é o sistema, é o equipamento. Então, tá bom. O que está acontecendo com o rendimento? Está adequado? O uso do equipamento está adequado? Então, eu tenho que trabalhar um projeto para viabilizar o uso melhor. Eu tenho que trabalhar um projeto para aperfeiçoar o rendimento.
Então eu vou investigar a situação, problema do rendimento e vou apontar para uma solução envolvendo a questão do rendimento. E se for o caso que o equipamento é que está ultrapassado, então o projeto prevê, né, uma nova mudança, um novo conjunto, né, de equipamentos para que o processo possa ser melhorado. Então a resposta vai ser, né, tirar o equipamento, né, colocar o equipamento num plano secundário e atender a demanda do processo produtivo ou das questões envolvendo ali o processo produtivo com novos equipamentos. Então, cada projeto vai visualizar uma resposta, né, para determinada situação. Vamos pensar em algo mais genérico ainda, não é? Ou mais específico ainda. No primeiro caso, a questão da poluição. Eu posso ter um processo produtivo e identificar que aquele processo está gerando no ambiente poluição. Não pode, né? O conceito de sustentabilidade prevê que a execução de atividades, né, não devem ser poluentes, sob pena, inclusive, de ser multado, de ser aplicado uma medida de não poder mais produzir. Então eu tenho que me preocupar com isso. Então, qual é o projeto? É com o insumo, não é especificamente que eu estou utilizando. Então vamos buscar insumos orgânicos, insumos que não tragam dano ao meio ambiente. Vamos deixar de usar esses que estão comprometendo o meio ambiente. Então eu tenho que ter um projeto para atender a questão do insumo. Ou então eu posso pensar num projeto de tratar o resíduo, não é? A questão então é o resíduo que, independente das medidas que eu estou tomando, não tem sido reduzido. Então eu vou criar um projeto para tratamento de resíduo. Isso é muito comum, né? A gente trabalhou, né, um capítulo aí com a turma mostrando, né, que no uso de frutas, né, para a produção de polpas, né, um dos problemas tem sido como tratar o resíduo, de que maneira utilizar o resíduo. Tá bom? Então, um projeto para trabalhar isso. Numa questão mais genérica ainda, né, vamos pensar nessa situação aqui, né? A biblioteca está sendo pouco acessada pelos alunos. Então, esse é um problema, né? Agora, essa situação merece um projeto. Mas como a gente vai trabalhar o projeto? Dependendo da abordagem que foi identificada como situação problema. Então, o problema é o acervo da gente. A gente tem um acervo baixo, não tem muitas alternativas e o interesse vem daí. Então vamos fazer um projeto, criar um projeto para dimensionar melhor esse acervo, para ampliar esse acervo. E aí vamos fazer, né, no projeto, né, descobrir de que maneira a gente pode fazer isso, né? Colocar ações que possam viabilizar essa amplitude, né, de livros que a biblioteca deve ter. Mas o projeto pode identificar, a análise pode identificar, melhor dizendo, outra situação. A situação é a estrutura física. Nós até temos um acervo bom, mas aqui é muito quente, não tem aeração suficiente, não tem, né, uma climatização, e isso impede que o aluno demore mais e se sinta atraído para a biblioteca. Então, vamos pensar num projeto para melhorar a estrutura física. Então, de alguma maneira, o exercício vai ser sempre esse, né? Analisar melhor o problema e buscar uma ação, né, através de um projeto para resolver de acordo com o diagnóstico que foi feito. Então, isso envolve, não é só a nossa vida, né, vamos dizer assim, profissional, não é só a vida institucional, isso envolve a nossa vida em todas as dimensões. Então, eu sou daquele defensor, né, que talvez a gente possa ganhar melhor consistência, né, na coordenação ou na condução de determinados projetos, na medida que a gente souber identificar bem cada situação. Quem sabe começando por a gente, né, profissionalmente, pessoalmente, né, o que a gente identifica como problema e o que a gente pode traçar como ação para corrigir esses problemas. Então, eu acho que isso é uma questão cultural, pode ser uma questão cultural. Deixa de ser uma coisa profissional apenas e passa a ser uma questão da nossa visão de mundo. Nada melhor do que projetos para a gente dar solução, para a gente agir, para responder aos problemas e dar solução a muitas situações.
Ok? Bom, para a gente aqui no curso, uma coisa importante, né? E eu vou seguir aqui um material que foi produzido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é a diferenciação entre tipos de projetos. Não é? Aqui já numa questão mais acadêmica, não é? Visando uma questão mais, né, próxima da nossa situação de estudo acadêmico. Então vamos diferenciar os projetos. Eu tenho um projeto de pesquisa. Então eu estou falando de agentes, de pessoas que estão integradas em alguma instituição, em algum movimento, e o foco dessas pessoas, né, é o conhecimento, né, e respostas para determinadas situações, né, do nosso contexto econômico, né, social, né, produtivo, mas o foco desse tipo de projeto é o quê? O conhecimento. Né? Num primeiro plano, num plano mais importante, é entender as relações, né, dos vários elementos dentro do processo produtivo, né, e focando o conhecimento, trazer respostas, trazer inovações, né, trazer mudanças, né, no processo produtivo, né, na elaboração de insumos, não é? No uso de insumos, no uso, né, dos recursos que você tem disponível, na forma como esses recursos podem ser combinados, mas o foco, o avanço sempre é o conhecimento, não é? De forma que ele possa ser aplicado de uma forma, de uma maneira melhor e dar resposta melhor. Né? Diferentemente, né, a gente pode dizer assim, o projeto agropecuário ele já tem uma proposta de intervenção, prioritariamente. Né? Enquanto o projeto de pesquisa, a intervenção, a parte prática, ela vem depois. No projeto agropecuário, não. Eu já estou dimensionando o projeto e pensando o projeto de forma que se prever a intervenção e a intervenção justificada, né? Economicamente, socialmente, ambientalmente, tá certo? Então, o projeto de pesquisa é um projeto onde a matriz mais evidenciada é o conhecimento. No projeto agropecuário, né, o elemento que se sobressai é a intervenção, né, e a dimensão produtiva, econômica, ambiental que essa intervenção vai promover. Tá certo? Bem localizada, é uma propriedade, bem delimitada, melhor dizendo. É uma propriedade, é uma unidade de produção. E é isso que está sendo focado no projeto agropecuário. Né? Daí que o projeto vai exigir, né, toda uma elaboração, né, com dados, com justificativas, com orçamentos, com previsões, né, delimitadas dentro daquele ambiente, né, com tempo, com prazo, né, definido e com resultados, né, objetivos para que possa ser justificado. O projeto de desenvolvimento, né, já é uma aplicação, né, uma situação de intervenção mais ampla. Eu não estou pensando na propriedade apenas. Eu não estou pensando apenas naquela área de produção. Eu estou pensando na comunidade. Eu estou pensando no município. Eu estou pensando na região. Então já envolve um grupo, né, vamos dizer assim, de pessoas, né, de famílias, né, e amplifica, né, a importância. Né? Então, o projeto de pesquisa é algo, vamos pensar assim, uma dimensão mais, uma célula mais específica, onde se pensa o conhecimento, onde se pensa a aplicação do conhecimento, mas é um conjunto, né, delimitado de pessoas em instituições ou isoladamente, às vezes acontece isso, que estão pensando soluções, mas onde o conhecimento está sendo o motor de tudo isso. Não é? No projeto agropecuário, o motor é o processo produtivo e suas implicações econômicas, sociais e ambientais naquela área onde está sendo aplicado. E o projeto de desenvolvimento rural
ele aborda essas questões da mesma importância, a questão econômica, a questão social e a questão ambiental, mas numa intervenção mais ampla, né? Numa realidade maior, numa amplitude maior. Eu não penso apenas em um produtor, eu estou pensando na comunidade, eu estou pensando no município ou eu estou pensando na região. De forma que a gente vai trabalhando apenas aqui para diferenciar, né? Projeto, a consistência, a dinâmica é a mesma. Uma situação problema e ações que possam ser, né, desenvolvidas para melhorar as condições, né, do ambiente, do processo produtivo, né, ou do município ou da região em relação àquele problema. Mas quando a gente vai, né, tratar especificamente o campo, então eu posso abordar o projeto de pesquisa, focando o desenvolvimento na área do conhecimento, o projeto agropecuário, focando o desenvolvimento na questão produtiva da propriedade, né, com suas implicações econômicas, sociais e ambientais, e o projeto de desenvolvimento com a sua dinâmica na comunidade, no município ou na região. Tá certo? De forma geral, o que a gente pode pensar, né? Aqui eu vou de novo, né, melhorar aqui meu posicionamento para que todo mundo possa ver. O que a gente percebe, né? Pesquisa, conhecimento e aplicação, para a gente diferenciar, né? Agropecuário, intervenção na propriedade, projeto é para isso especificamente, e o desenvolvimento, a intervenção é na comunidade. De qualquer maneira, em todos esses projetos, o que a gente tem? Primeiro, identificar situações, problemas, situações, limites. E a partir desses limites e desses problemas, dessas situações, problemas, é que a gente vai construir ações, né, para trazer respostas. No caso da pesquisa, a resposta é científica. No caso do projeto agropecuário, a resposta de intervenção. E no caso do projeto de desenvolvimento, a resposta é de intervenção na comunidade ou numa determinada região. De qualquer maneira, como é que a gente pode terminar esse módulo? Como é que eu gostaria de terminar? Vou só mudar aqui a posicionamento. É que, qualquer que seja o projeto, há um desafio, né? Que é a questão de como nós vamos priorizar, né? De como nós vamos selecionar e priorizar, né, as intervenções e as ações que a gente vai fazer. Então, esse é um desafio também particular, porque às vezes você tem o projeto, está todo elaborado, as situações, problemas estão identificadas, mas você não pode fazer tudo. Então, você vai ter que selecionar e priorizar. Então, só para a gente pensar um pouco sobre isso, e não tem fim isso, né? É um desafio permanente, porque a gente não pode, né, ter projeto aplicado numa dimensão só, né, em todas as áreas, nós temos que selecionar. Então, nós estamos aqui. Vamos supor que a gente tem um empreendimento. Nós temos alguns problemas. Então, o que a gente vai priorizar? As necessidades financeiras, econômicas do negócio, o aporte de recursos, né, que a gente está utilizando. Então, a gente vai focar nessa solução. Ou a gente vai focar na eficiência operacional, né, no processo produtivo, em como combinar melhor. Então, as nossas ações vão para o processo operacional. Ou nós vamos, né, numa outra linha, traçar um projeto pensando na satisfação do cliente. E aí pode até ser que do ponto de vista, né, operacional, do ponto de vista do negócio, a coisa esteja andando bem, mas se o cliente não está satisfeito, ou se existe uma mudança de comportamento do cliente, então é isso que deve ser prioridade. Então a coisa não vem do olhar interno, do olhar para dentro do negócio. O desafio hoje é olhar primeiro para fora, né? Quem é que vai se utilizar, né, desse projeto que a gente está realizando, né? E qual é a expectativa desta pessoa, ou deste grupo, né, ou deste conjunto de pessoas que estão envolvidas no projeto, no resultado desse projeto. Então é isso que vai implicar, né? Então, primeiramente agora, o nosso olhar, né, não é só para a questão interna, é a questão de quem vai receber o resultado do projeto. Então, primeiro identificar isso. Então, só para a gente lembrar aqui,
né, que essa é a realidade do nosso sistema econômico. Eu vou pensar no projeto, vou pensar nos problemas, nas soluções, a partir do cliente, ou a partir de quem vai receber a ação que eu estou preparando para realizar. Ok? Daqui a pouco a gente volta então na outra unidade para complementar essa parte, esse capítulo do curso. Abraço para todo mundo.